Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, verso 31. Diz assim a Escritura Sagrada: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Querido Deus, nós te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito cative a nossa mente e o nosso coração ao poder da tua palavra, à instrução da tua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, sermos edificados, instruídos, renovados, animados pelo teu Santo Espírito, que docemente, poderosamente, dadivosamente, haverá de falar aos nossos corações. Isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas queridas irmãs, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos é considerada por muitos eruditos como uma grande cordilheira. E nessa grande cordilheira, com muitos picos elevadíssimos, 8 seria o pico mais elevado. Seria o ápice desta grande cordilheira da graça de Deus, das riquezas do amor de Deus, nela, na carta revelada a nós. Se fizéssemos uma comparação com a cordilheira do Himalaia,
A perícope que lemos nesta noite, do verso ao verso 39, seria o pico mais sublime, seria o pico mais elevado, seria o cume desta grande cordilheira, o Everest. E quando eles fazem este paralelo, esta comparação, o fazem com propriedade. Visto que o apóstolo São Paulo revela-nos em toda a epístola o incomensurável amor de Deus para com o pecador. Amor este que ele revelou-nos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta ênfase subjaz toda a epístola, embora tenhamos que concordar que a temática central da epístola seja a justificação do pecador em Cristo Jesus. Todavia, o amor de Deus, o incomensurável amor de Deus, permeia toda a epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 5 e o versículo 3, o apóstolo São Paulo nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No versículo 8 do mesmo capítulo, o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, e com sua pena inspirada, escreve aos Romanos, e portanto a toda a igreja, em qualquer período da história, e assevera, poderosamente ecoam, não somente aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações. Ele nos diz: mas Deus prova o seu amor para pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda, 28, São Paulo inspirado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por fim, ele alcança o Everest do incomensurável amor de Deus revelado em Cristo. Ele alcança o pico do Everest da graça explicitada nas páginas desta preciosa epístola, escrevendo no verso 37, mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que nos intriga, amados irmãos, e o que deve nos indagar, nos fazer indagar ao texto que o apóstolo São Paulo menciona. Porque repetidamente ele cita esta expressão. Se você observar comigo no verso 31, ele nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? À vista destas coisas. No verso 32, mais uma vez esta expressão aparece: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E mais uma vez,
De maneira enfática, o apóstolo São Paulo diz: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. E somos mais do que vencedores, não porque é o triunfo, compelido pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próprias aptidões. O apóstolo São Paulo relaciona esse triunfo da vida cristã, da experiência cristã, ao grande amor de Deus revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amor este que foi consumado na cruz. Amor este que reverbera desde o Calvário altissonantemente, chamando-nos para olharmos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e enxergarmos o amor de Deus, o infinito amor de Deus para conosco, para com o seu povo. John Stott, um pastor e teólogo britânico, comentando esse texto, ele diz o seguinte: se queremos uma definição de amor, não precisamos recorrer ao dicionário. Basta-nos olhar para a cruz. E é esta a intenção do apóstolo São Paulo. William Barclay chama a atenção para esse texto, que o verbo amou, no grego, aparece e significa que o apóstolo São Paulo quer que nós olhemos para o passado. E certamente, lembrando-nos da consumação do amor de Deus, da encarnação do amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo, a nós revelado em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, em toda a sua sabedoria, em todo o seu poder, na cruz do Calvário. No Getsêmani, quando o nosso bendito Redentor foi pendurado no madeiro e levou sobre si a nossa maldição, a nossa condenação, ferido, castigado, moído por Deus, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Mas há uma outra pergunta que nós devemos suscitar à luz desse texto. O texto que eu me refiro é o verso 37. Por quais razões o apóstolo São Paulo está convicto de que nós somos mais do que vencedores? Onde se baseia? Onde está o fundamento? Quais as razões pelas quais o apóstolo Paulo está convicto de que somos mais do que vencedores e que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Bem, eu penso, amados irmãos, que há algumas razões nesta perícope que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira razão está no verso 32. Observe. São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós.
O apóstolo São Paulo, amados irmãos, está aqui ressaltando a expiação, a obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus entregou, que Deus doou, que Deus ofereceu, para que através dele a nossa morte fosse sobrepujada na morte de Cristo, o nosso pecado fosse condenado na carne de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa maldição nele fosse lançada, e nele eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. E uma vez, amados irmãos, que ele foi entregue em nosso favor, São Paulo irrompe em louvor, glorificando a Deus, exaltando-o, convicto de que em todas as coisas, ou seja, em quaisquer circunstâncias, o amor de Deus sempre permanecerá o mesmo para com o seu povo, que ele, desde a eternidade, escolheu, desde a eternidade, os chamou, os justificou e os glorificou para o louvor da sua própria glória. O que o apóstolo São Paulo ressalta é que o amor de Deus é imutável. O amor de Deus não tem sombra nem variação, não é um amor vacilante, nem diminui e nem aumenta, é um amor perene. Amor este que não é demovido nem um centímetro a menos ou a mais, independente das circunstâncias. Por isso é que o apóstolo São Paulo, ele escreve, e nos versos 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta retórica, e na verdade, nessa perícope, retóricas. São perguntas para as quais não há resposta. Ou seja, não há resposta negativa. Então ele diz: quem nos separará? Ele pergunta do amor de Cristo. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas. Ou seja, em todas essas circunstâncias, em todas essas adversidades, crisol da existência, mesmo na iminência da morte, em face de não negar o Evangelho de Cristo, o nome de Cristo, o amor de Deus permanece inabalável. Nós não estaremos separados, nem seremos separados do amor. Ao mesmo tempo, amados irmãos, que nós somos ousadamente provados. O amor com o qual nós somos amados por Deus é um amor que anseia ser amado. E este amor, ele deve resistir, sobrepujar as circunstâncias mais atrozes, as adversidades mais tênues, seja na tribulação. Eu permaneço amando a Deus, Deus me ama. Nós vivemos, amados irmãos, em um contexto em que as pessoas querem medir o amor de Deus
pelas bênçãos que recebem de Deus. Deus censura Israel por volta do 5º para o 4º século, por meio do profeta Zacarias, ou melhor, por meio do profeta Malaquias. Deus, por meio do profeta, diz para o povo: eu vos tenho amado, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E o povo, que embora tivessem voltado para Jerusalém, ainda estavam vivendo sob o jugo persa, e a profunda crise financeira. Ao ouvir a voz do profeta, a voz de Deus por meio dos lábios do profeta, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor, eles diziam: mas em que o Senhor tem nos amado? Mas em que o Senhor tem nos amado? Uma vez que nós ainda estamos vivendo em pobreza, estamos vivendo em dificuldades, estamos passando por adversidades, ainda somos vassalos, ainda servimos aos estrangeiros, aos povos pagãos, ainda servimos aos persas, pagamos pesados impostos para os mesmos. Como é que Deus tem nos amado? E então, o profeta Malaquias, cheio do Espírito Santo, diz: o Senhor vos tem amado, porque Ele vos escolheu. Ele vos escolheu em detrimento de Esaú. Ele escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Com isso, o profeta ensina-nos, amados irmãos, que a base, o fundamento do amor de Deus para conosco não está em nós, nem tampouco naquilo que nós temos, ou naquilo que Deus nos concede. A base do amor de Deus, o fundamento do amor de Deus para com seu povo está na eleição. Ele nos escolheu na eternidade. Ele nos escolheu em Cristo. Ele decidiu nos amar incondicionalmente, nos amar independente das nossas misérias, apesar das nossas vicissitudes, apesar das nossas ambiguidades. Ele nos amou. E é isso que Paulo nos revela no verso de número 30. Quando ele, cheio do Espírito Santo, escreve: aos que predestinou, a estes também chamou. A estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esse verso 30, queridos irmãos, nos ajuda a compreender que coisas são estas que o apóstolo São Paulo cita no verso 31. Quando ele pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, quando Paulo pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está se referindo à dadivosa salvação que nos foi concedida em Cristo Jesus. E o que o apóstolo São Paulo nos revela nesse verso 30, amados irmãos, é o propósito eterno de Deus em nos salvar,
E revela-nos aqui, amados irmãos, as facetas da obra de Deus em nos salvar, seja na eternidade, seja no tempo, nos chamando, nos justificando e certamente nos glorificando em Cristo Jesus, quando a trombeta tocar e Ele vier buscar a sua igreja. Assim, São Paulo está dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos predestinou para si, se Deus nos chamou pelo poder da sua palavra, se Deus nos justificou pela fé em Cristo Jesus, uma vez que Ele morreu pelos nossos pecados, uma vez que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e se certamente Ele haverá de nos glorificar, de anular da nossa natureza toda a corrupção, todo o pecado, para que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho Jesus Cristo. Ora, à vista destas coisas, à vista dessa grande verdade, à vista desta dadivosa graça revelada no Evangelho, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, se Deus nos predestinou, se no tempo e na minha experiência Ele me chamou pelo poder do Evangelho, se Ele me justificou em Cristo, e se Ele haverá também de me glorificar em Cristo, quem pode ser contra nós? Quem pode erguer-se contra o povo de Deus? Quem pode erguer-se para se opor, para resistir à graça de Deus em nós e por nós? Certamente, amados irmãos, isso não significa dizer que nós não tenhamos inimigos, que nós não tenhamos opositores. Certamente nós o temos. E a palavra de Deus nos revela o mundo, o pecado e o diabo como inimigos atrozes do crente. No entanto, amados irmãos, São Paulo está convicto, quando ele aqui faz essa pergunta retórica: se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo? O mundo? Ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, somos mais do que vencedores. Certamente, amados irmãos, nós como igreja, nesta noite, reunidos, podemos, urrando, gritarmos altissonantemente, mesmo limitados por estas máscaras, podemos glorificar a Deus com a nossa alma, dizendo: nada poderá nos resistir, nada poderá nos sobrepujar, porque Deus é em nosso favor, Deus é por nós, nada poderá ser contra nós. Aleluia! É por esta razão que o apóstolo São Paulo diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas há uma segunda razão que o apóstolo São Paulo destaca, pela qual Paulo está convicto de que nós somos mais do que vencedores. Está no verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. E eu quero chamar a sua atenção, amados irmãos, entre o amor de Deus e a justiça de Deus em nós.
A justiça do Evangelho que nos foi imputada, a justiça de Cristo que nos foi outorgada. O apóstolo São Paulo nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Isso não significa, amados irmãos, que nós não tenhamos elementos ou até entidades prontas para nos acusar. O próprio diabo, a palavra grega diabolos, que significa acusador. Acusador dos crentes. Também nós poderíamos ressaltar nessa noite um outro acusador, nossa própria consciência, que o apóstolo São Paulo revela-nos lá no capítulo 2. A nossa própria consciência nos acusa de que somos pecadores, de que somos indignos da bênção de Deus. Poderíamos também ressaltar aqui algum inimigo, alguém que não gosta de você ou de mim, estão ávidos para nos acusar de alguma falha. E assim nós já aqui encontramos, amados irmãos, o diabo, o acusador, a nossa própria consciência e inimigos ao nosso derredor. Mas ainda assim, o apóstolo São Paulo confiantemente, ousadamente: quem acusará? Quem tentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. A sua consciência declare em o nome de Jesus que o sangue vertido no Calvário te justificou de toda a culpa do pecado. O diabo seria outro acusador, voraz, tênue, que Martinho Lutero, no leito de sua morte, o inimigo começou a acusá-lo, através da sua consciência, e começou a listar os pecados. E quando a lista estava chegando ao seu fim, e finalmente chegando, Martinho Lutero então brada, cheio do Espírito Santo de Deus: esqueceste de colocar no final da lista: o sangue de Jesus Cristo me purifica. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Lembremos-nos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São João escreveu no capítulo 8. Quando uma mulher adúltera é compelida por algozes acusadores, que a levaram até o nosso Senhor Jesus e o questionaram, dizendo: esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. Moisés, conforme a lei de Moisés, somos instruídos a apedrejá-la. Somos instruídos a aplicar a sentença de morte. E diz-nos o texto que Jesus assenta-se e
começa a escrever na areia. Alguns eruditos chegam a especular o que ele escrevia. O que Jesus escrevia na areia? E de repente ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um foram soltando as pedras e saindo da presença de Jesus e daquela mulher encontrada no ato do adultério. De repente Jesus dirige-se para ela e pergunta-lhe: onde estão os teus acusadores? Ela disse: todos saíram, Senhor. O único que podia e tinha prerrogativa para condená-la, para acusá-la legitimamente, era Jesus. Mas ele não o faz. Ele então dirige-se para ela dizendo: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Percebam, amados irmãos, o que está implícito no texto. Como disse pela manhã na Escola Bíblica Nacional, são duas doutrinas cardeais do Evangelho: a justificação e a santificação. A justificação está implícita na palavra de Jesus, quando ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Justificação implica em santificação. Quem é justificado pela graça de Deus vive para a glória de Deus, vive dia após dia mortificando as inclinações pecaminosas, buscando viver em santidade, para que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo possa resplandecer através do nosso caráter, do nosso comportamento. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Paulo diz que ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus, ele está convicto de que em Cristo Jesus toda culpa, todo pecado, toda maldição, toda condenação foi removida de sobre nós e derramada sobre Jesus. Ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus, uma vez que Jesus é o nosso intercessor e está à destra do Pai, intercedendo continuamente por nós. Mas há uma terceira razão aqui, pela qual Paulo está convicto de que nós somos mais do que vencedores. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Quem ressuscitou. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero chamar a sua atenção, amados irmãos, para o fato de que nesse texto o apóstolo São Paulo fala da obra completa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já falou no versículo de número 32 da obra expiatória na sua encarnação. Mas aqui percebam, no verso 34, o apóstolo fala da morte, da ressurreição e da
ascensão. Pois quando ele ascendeu aos céus, para sentar-se à destra do Pai, ele assentou-se para incessantemente e eternamente interceder por nós. Aqui é uma discussão teológica que eu não quero compartilhar com vocês, se essa intercessão é eterna ou não. Se ela é eterna, se ela transcende até mesmo a glorificação, ou se ela acontece até a glorificação. Mas o ato intercessório, medianeiro de nosso bendito Redentor, Deus não se esquece. Mas é uma expressão humana para que nós compreendamos a razão. Essa obra intercessória de Cristo, ela continua acontecendo, mesmo nos céus. Mesmo ao lado do Pai, Ele continua intercedendo, Ele continua mediando, Ele continua intercedendo por mim e por você. E certamente, amados irmãos, aqui nós lembramos da oração intercessória de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que São João escreveu no capítulo 17. Quando ele ora, não somente pelos apóstolos, mas ele ora por aqueles que ainda haveriam de crer. Ou seja, ele orou por mim, ele orou por você, ele orou por você, ele orou pelo Paulo, ele orou pelo Emanuel, ele orou pelo Saraiva, ele orou por você, presbítero Ari, ele orou por nós, ele orou por sua igreja, orou pelo seu povo, intercedeu pelo seu povo. E é exatamente por isso, amados irmãos, que Paulo diz: somos mais do que vencedores, visto que não há mais condenação pelo fato de que o nosso pecado foi condenado em Cristo Jesus. Eu e você é que deveríamos ser condenados, mas ao enviar Jesus Cristo, e Ele tornando-se nosso irmão na encarnação, na carne de Jesus, ou seja, em Cristo Jesus, o pecado foi condenado. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8, verso 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque o pecado não mais nos condena? Porque o pecado foi condenado. Oh, a glória! Aleluia! Aleluia! O pecado foi condenado em Jesus. O pecado foi condenado em Cristo. É por isso que o apóstolo São Paulo brada confiantemente no verso 1 do capítulo 8: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no verso 34 ele pergunta, retoricamente: quem os condenará? Ora, não há mais condenação, porque Cristo morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, como nos diz Paulo em Romanos 4, verso 25.
E ao ascender aos céus, uma vez que ele ressurgiu dentre os mortos, vencendo a morte, sobrepujando as cadeias da morte, assentou-se à destra da majestade nas alturas e intercede pelo seu povo, intercede pela sua igreja. Por isso nós podemos dizer, meus irmãos, como São Paulo aqui, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba, queridos irmãos, que o capítulo 8 começa com não há condenação. E ele conclui dizendo, não há separação. Aleluia. Porque nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, porque Deus não poupou o seu próprio Filho e o entregou em nosso favor. Porque nós somos mais do que vencedores, porque não há mais acusação que sobrepuje a obra que Deus realizou em Cristo em nosso favor. Nem nossa consciência, nem os nossos inimigos, nem o inimigo de nossas almas poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus. Porque Deus nos justificou em Cristo. Porque nós somos mais do que vencedores. Porque o pecado que nos condenava foi condenado na cruz. O pecado foi condenado, e eu e você feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Certamente, irmãos, esse texto, essa perícope do verso 31 ao verso 39, ressalta a perseverança da igreja no decorrer da experiência cristã. Mas eu concordo com John Stott, que ele diz que aqui não é a perseverança dos santos da igreja, mas é a preservação dos santos, pois é Deus que nos preserva para que nós cantemos o hino da vitória, por causa dele, por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós te damos graças por Cristo Jesus nosso Senhor. Tu tens nos amado, nos escolhido desde a eternidade e nos chamado pelo poder do Evangelho, nos justificado em Cristo, e certamente, Senhor, haverá de nos glorificar. E nisto nós estamos convictos de que não há nenhuma condenação e nenhuma separação, pois estamos seguros em tuas mãos poderosas, e absolutamente nada, nenhuma criatura, quer nos céus ou na terra, tangível ou intangível, nas alturas ou na profundidade, no passado, no presente ou no porvir, poderá nos separar desse tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Conduz para os nossos lares, Senhor, guiados pela tua mão poderosa, sustenta-nos com tua doce mão, para que continuemos preservados por ti e perseverando até a glorificação do corpo. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E graças a Deus.